Olá, gente. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Leile Reis Germano, sou mentora de casais e especialista em solucionar falta de desejo, de sexo no casamento. É essa a minha missão, foi para isso que eu fui chamada. Demorei muito tempo para entender, mas hoje eu estou aqui exatamente para explicar vocês assim o que aconteceu na minha vida que deu uma reviravolta. Então, se você tá com o seu casamento frio, tá sem sexo, seu esposo não te procura mais, você também não procura ele, você tem percebido que seu companheiro, né, seu cônjuge está distante emocionalmente de você, está diferente, está estranho, te procurava, não te procura mais, e você sente no fundo do seu coração que tem algo errado ali, que está acontecendo. Eu preciso que você fique nesse vídeo até o final, porque o que eu vou falar aqui pode salvar o seu casamento. Eu vou falar aqui pode te restaurar, pode assim te dar esperança, né? Porque eu sei que o momento que a gente está passando é desafiador. E talvez você precise estar nesse vídeo aqui e ouvir o que eu tenho para dizer. Vou ser breve, muito rápida, mas eu preciso te contar a minha história. Eu não sei se você já viu a minha foto nessa comunidade aqui mesmo do YouTube, né? Eu grávida. Enfim, em 2017, 2018, eu poderia dizer que até antes eu estava no auge da minha carreira e de repente eu conheci uma pessoa no Tinder e eu tinha eu tinha uma crença comigo. E essa crença que eu tinha era que as pessoas mais velhas, elas já sabiam o que queriam e eu queria realmente uma pessoa mais velha porque eu queria casar, eu queria ter uma família. Eu já estava quase indo para casa dos 30 anos e minhas irmãs, meus irmãos todos casados com filho e eu estava ficando para trás, né? Eu não sei você se já passou por uma situação dessa, mas às vezes até mesmo os familiares, parentes, fica assim, pressionando, ai, tão bonita, tem profissão, ganha bem, tá solteira, a pessoa fica te questionando, aí a pessoa sempre dá aquela resposta, não, eu não achei uma pessoa de valor ainda, não achei ninguém que me merecesse ainda, que eu não achei ninguém legal. Só que isso tudo é desculpas, né? Tudo é desculpa porque a gente procura, mas não acha. Mas eu achei um aplicativo que falava assim que o aplicativo Tinder tinha pessoas assim, pessoas bonitas e eu não queria casar com qualquer, né? Eu já estava decidida porque eu já tinha estudado muito, eu estava numa situação financeira da minha carreira muito boa, morava num apartamento muito bem localizado, em frente à praia, e enfim, eu não queria qualquer um e é um direito seu se você não quer também, né? Nós merecemos o melhor, não menosprezando quem não tem nada, mas cada um tem seu sonho, cada um tem seu objetivo. Eu conheci essa pessoa, me relacionei com ela, e morri de amores, de paixão, uma pessoa bem mais velha que eu, praticamente quase o dobro da minha idade. E, enfim, essa pessoa ia pro meu apartamento, o filho dela comia tudo, e eu muito apaixonada, só que eu percebia que essa pessoa não me ajudava em nada. Ela ia para as festas, gente da família comigo, né, e não me assumia. Via lá meus parentes, meus pais, mas essa pessoa ia para festa mesmo de familiares, comia, bebia, enrolava, a gente ia, e a gente se divertia muito, tinha momentos incríveis, maravilhosos, e tudo que eu queria era que essa pessoa me assumisse, e essa pessoa não me assumia. Então o que aconteceu? Passou-se os meses, né, namorando aqui, namorando lá, e ele sempre indo pro meu apartamento, eu acabei engravidando. E nessa que eu engravidei, minha primeira gestação, eu nunca tinha engravidado na vida, eu não tinha nem experiência, eu nem sabia como que era a sensação, porque era a minha primeira experiência. A única coisa que eu sei é que saiu uma mancha aqui em mim, de fora a fora, e eu tava sentindo muita dor, né, no bico dos seios, no mamilo, e eu não entendia porque, né, minha menstruação descendo normalmente e tal, e essa pessoa já estava ficando fria comigo, distante. Estava distante, estava ficando fria comigo. E quando a pessoa vai se distanciando emocionalmente, por isso que eu já te fiz a pergunta no início, seu cônjuge está se distanciando, está estranho com você, porque, gente, observa bem, não tem como. Se você, o que mantém um relacionamento hoje gostoso, aquela temperatura, aquela coisa toda, precisa ter contato físico, emocional, as pessoas ali estão juntas, fazendo planos em comum. Então, quando a pessoa vai se afastando emocionalmente, pelo amor de Deus, esposa de Sião,
esposa de presidente, mulheres de todo o Brasil, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa começa a se afastar emocionalmente, começa a ficar distante e entra o esfriamento, cuidado, tá? Porque ou já está acontecendo alguma coisa, já tem outra pessoa na área, né? Ou já aconteceu uma traição, ou a pessoa já desistiu de você, já tirou o sentimento que ela tinha por você. Aí você pode me perguntar, 10 anos de casamento e de repente a pessoa esfria assim do nada? 15 anos de casamento e de repente a pessoa esfria assim do nada? Minha amiga, pelo amor de Deus, a pessoa, ela pode, hoje em dia, as pessoas trocam de valores como se estivesse trocando de roupa. As pessoas mudam de ideia por pouco, por muito pouco, elas se vendem por muito pouco. Existem pessoas de princípios, existem pessoas de valores, existem pessoas de caráter, sim. Mas você só consegue se conectar com essa pessoa se você estiver na mesma frequência, na mesma vibração. E minha amiga, esse foi o erro que eu cometi na minha vida. Esse foi o erro que eu cometi na minha vida toda, só que eu não tinha ciência, eu estava inconsciente do que estava acontecendo comigo. E eu lembro de ter soltado um post aqui nessa comunidade, nossa, né, que esse canal é nosso, vamos construir junto, eu e você. Eu soltei um post e falei no finalzinho do post, às vezes a gente planta tempestade, a gente planta chuva, né, e colhe tempestade, tudo de forma inconsciente, sem perceber, entendeu? Às vezes é a gente mesmo que atrai determinada situação, porque tem muita gente que acha que assim, poxa, tantos anos de casamento, fui uma boa esposa, eu lavava, passava, fazia de tudo pelo meu marido nunca chegou com roupinha suja no escritório, sabe? Meu marido sempre andou bem vestido, bem arrumado, sempre teve comida, sempre fui uma esposa, nunca deixei faltar nada. E de repente ele me trai, e de repente ele tá com outro, e de repente chega uma carta aqui para divorciar, para me separar dele. Que é isso? É o que eu falei. As pessoas hoje, por muito pouco, elas trocam, né, de roupa, de valores, de tudo. E infelizmente, minha amiga, infelizmente, você não tem o poder de controlar o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa faz ou que deixa de fazer. Você não pode controlar. Eu não podia e vivia na internet pesquisando como deixar o meu companheiro louco de prazer, como deixar meu companheiro apaixonado por mim, para ele não querer outra mulher, não ser eu, e que isso, e que aquilo. Nada disso adianta, porque tudo isso já tem que estar dentro de você. Você atrai a pessoa de acordo com sua energia. A energia sempre chega primeiro. Olha, que esse conhecimento aqui, por mais que eu sou cristã, sou evangélica, né, batista hoje, né, com um pezinho pentecostal, mas eu não aprendi nenhum desses conhecimentos na igreja. Eu aprendi através do conhecimento do Tantra, né? Porque eu fiquei muitos anos como terapeuta holística, de 2011 até 2020, 2021. Aprendi muita coisa lá com outras pessoas de outras religiões. Eu era uma pessoa muito curiosa, então eu ia para várias religiões. Minha amiga, meu amigo, não importa aonde você vá, entendeu? Mas eu sei que Deus chamou você para algo diferente. Deus criou você desse jeito aí, desse perfil, então não adianta. Se você estiver fora da sua matriz, do seu eu, sabe, de quem você nasceu para ser de verdade, enquanto você não voltar, né, para onde Deus quer que você volte, você não vai encontrar paz, não vai encontrar felicidade, e você vai bater cabeça, e você vai fazer de tudo, vai se cansar, vai girar o mundo igual eu girei, mas você vai ter que parar e refletir, porque parece assim que a gente vai no fundo do poço, a gente só quer ser feliz, a gente não faz mal a ninguém e não consegue ser feliz, sabe, num relacionamento, no casamento, no amor, e às vezes tá uma pessoa boa e ainda assim não consegue ser feliz. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente está fora do que a gente é chamado. Você tem um perfil, entendeu? Que Deus já te criou com esse perfil. Eu tenho um perfil, seu cônjuge tem um perfil dele, e não adianta. E dentro desse perfil você tem a parte da sombra e a parte da luz, entendeu? Quanto mais próxima da luz você estiver, mais feliz você vai estar, porque você vai estar, parece assim, mais perto de Jesus, mais perto de Deus, da luz, do Criador, sabe? O Criador te fez um ser especial, um ser único, e você precisa se aproximar disso todos os dias, estar na sua melhor potência, na sua melhor visão, na sua melhor vibração. Então é isso, minha amiga.
Então, engravidei, fui rejeitada, fui parar no hospital, e lá naquele hospital, e sabe, né, minha família, né, por mais que tenha percalço, meu pai nunca abandonou minha mãe, né, somos em 6 irmãos, 2 homens, 4 mulheres, minhas irmãs casadas, certinho, minha família, meu pai e minha mãe casados até a data de hoje, minha mãe é muito apaixonada pelo meu pai, eles viajam juntos e tal, e eu tenho uma base de família, meus pais não são separados. Então, foi a pior vergonha que eu passei na minha vida. Ser uma mãe solteira. Eu saí da casa dos meus pais, no auge, para morar num apartamento em frente à praia, para ter a minha clínica, e de repente eu volto com a vida destruída. Sem nada no bolso, sem dinheiro, sem nada. Perdi tudo, 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 tudo. Até porque o pai do meu filho, ele não, por mais que ele era empresário, era tudo, tinha um carrão de mais de 200 mil, isso aí, só que ele vivia também de aparência, entendeu? Ele vivia também de aparência, muito endividado, ele tinha outros problemas, ele já vinha de outras histórias que ele estava carregando. Eu simplesmente estava na mesma vibração que ele, me conectei, e tudo que talvez as ex dele passou, eu passei também, ou pior, ou igual, eu não sei. E eu falo dele, mas só que ele não tem culpa de nada. Eu atraí essa situação para mim e eu aprendi a perdoar. E tinha uma pessoa que eu precisava perdoar nessa história toda, que eu não levava em consideração, que era o meu filho, né? Fruto desse relacionamento, que era Bernardo. E esse meu filho, ele viveu apenas 30 dias de vida comigo, né? Eu não sei se eu posto a fotinha dele aqui para vocês verem a coisa mais fofa, rechuchuda do mundo, né? Esse anjinho. E depois que o meu filho faleceu, foi que a minha vida mudou. O meu filho nasceu, o meu filho morreu, para que eu estivesse aqui hoje contando essa história para vocês, entendeu? Ele só veio apenas para me trazer uma mensagem. E é o que eu falei com vocês logo no início desse vídeo. Você foi chamado, foi criado para algo, para alguma coisa. Deus te criou de um jeito, você tem um perfil. E quanto mais afastado do que Deus te chamou para ser, da sua luz, não adianta, você vai sofrer, você vai bater cabeça, seja no relacionamento, seja na empresa, seja onde que for. Você precisa estar no seu potencial máximo. Deus chamou você para ser feliz, para ser luz no caminho das pessoas. Então meu filho precisou de nascer. Ele precisou de falecer, morrer, para me acordar. Quando meu filho faleceu e eu não aceitava aquela situação, enquanto eu estava grávida, gestante, no hospital, porque eu fiquei muito tempo internado, que minha bolsa rompeu com 28, 32 semanas, eu tive que ficar um tempão, quase um mês e pouco internada, até completar 8 meses, e o neném está maduro para fazer uma cesárea ou um parto normal. Foi ali naquele hospital que eu tive um encontro com Deus, que Deus falou comigo, entendeu? Que Deus falou comigo, foi ali naquele hospital que Deus falou comigo, que eu tive um encontro com Deus. Você sabe o que é você estar internado no hospital e sua família fazer uma tabelinha, uma escala, para não te deixar um minuto sozinha, e você no meio daquelas pessoas todinha, você se sentir só. Quantas pessoas hoje, agora, ouvindo escutando, assistindo esse vídeo aqui, está dentro de um casamento, tem filhos do lado, tem um marido, tem tudo, mas se sente sozinha. Que negócio é esse? Que vazio é esse? E esse vazio, meu amigo, só se preenche com Deus. E eu não estou aqui para falar, discutir de religião, de religiosidade, essas coisas, porque às vezes isso afasta a gente mais do Criador ainda. Porque a gente tem mania de achar que a igreja é X, que o centro é X, que o centro é Y. Não. As pessoas que vierem no meu consultório aqui, elas vão vir pela minha frequência, pela minha vibração, pela minha energia, porque compartilhamos a mesma história de vida, entendeu? Ou ela sofreu uma rejeição, passou por alguma coisa que eu já passei, ou ela tem uma energia elevada igual a minha, é energia. Né? Então a gente não trata aqui de religiosidade, por mais que eu sou cristã, evangélica, a gente não trata aqui de religiosidade, a gente fala aqui de Deus, que existe um ser superior, existe um ser maior, e você precisa acender sua luz, você precisa, né, ir para sua matriz, entendeu? Você precisa ser o seu melhor, ser o seu eu de verdade, você precisa. E eu passei por toda essa história, minha amiga, por falta de conhecimento. Eu não tinha um mentor. E também nem tinha um nível de conhecimento para entender o que é mentoria, o que é um mentor, o que o mentor ia fazer comigo. Muitas pessoas tentavam me alertar, mas só que meu nível de consciência era baixo, eu não entendia, não tinha maturidade. Então você sabe o que acontece?
Sabe quando acontece, o que acontece? Quando Deus tenta avisar a gente de várias formas, através dos pais, através de um amigo, através de alguém, para nos alertar, falar, ó, não é para você, você vai se prejudicar, vai quebrar a cara lá na frente, porque às vezes a gente só entende quando a gente quebra a cara. Então é isso que acontece, porque às vezes seu nível de consciência é tanta dor, é tanto lixo emocional, é tanto problema, tanta frustração, você não consegue enxergar de fora. Então hoje o mentor faz isso tudo por você, ele te ajuda a enxergar com clareza, te dá a direção certa para que você venha vencer no seu casamento. E quando o seu casamento, e quando você está bem com você está satisfeita, sente desejo por você, está resolvida, o seu casamento passa a estar resolvido também. Isso tudo passa a reverberar no seu casamento. Então, minha amiga, receba assim essa palavra, observa como está seu casamento hoje. Eu sei que mar de rosa não é, mas com inteligência emocional, com a ajuda de um profissional certo, você consegue sim salvar, restaurar o seu casamento. Às vezes você ainda não percebeu que o seu casamento ele já esfriou faz tempo. E sabe como você percebe que o seu casamento esfriou? Quando o seu cônjuge começa a se afastar emocionalmente de você, quando o seu cônjuge começa a dar mais confiança, intimidade para uma outra pessoa, do trabalho dele ou de qualquer lugar, da academia, tem mais contato com a outra pessoa do que com você. Quando o seu cônjuge, que te procurava antes com uma certa frequência, ele vai diminuindo e chegou ao ponto de nem te procurar mais. Não espere o seu casamento chegar a esse ponto, não. E sabe qual é o outro problema? É que tudo começa lá na intimidade do casal. Tudo começa lá. Você sabe por quê? Olha só, veja bem, olha só. Às vezes, o fato de você engordar um pouquinho, uns 10 quilos, 20 quilos, né, por causa de uma gestação ou algum problema, remédio, alguma coisa, faz com que você não sinta desejo por você, faz com que sua autoestima baixe, você se sinta inferior, né? E você acha que seu marido está te achando feia também. Aí você começa a não ter mais desejo por você, pelo seu corpo, e passa a fazer sexo no seu casamento por fazer. Só que esse negócio de fazer sexo no casamento por fazer, ele tem um grande problema. Por quê? Primeiro que a outra pessoa, ela acaba percebendo, porque ela não está te dando prazer, que você está fingindo. Chega uma hora que as pessoas percebem. E a mesma sensação que essa pessoa sente nesse sexo sem prazer, né, dentro de um casamento, é a mesma sensação às vezes que ela sente quando ela está praticando assim, quando está lá no erotismo, na masturbação, no vício lá. Por quê? Sabe que só a outra pessoa, só ela mesma se satisfez, mas de uma forma mecânica, e ela não conseguiu promover esse prazer a outra pessoa. Então hoje as pessoas têm uma visão muito distorcida do que é sexo. Sexo é muito além do que uma relação sexual. É muito além disso. É quando você está no seu potencial máximo e sente prazer, tem desejo, tem libido e você alcança, passa pelo ciclo das respostas sexuais, alcança altos níveis, né? E o seu cônjuge também, entendeu? Então os dois conseguiram assim, se saciar. Então, todas as vezes que você tem sexo e só o seu cônjuge sente e você não sente nada, você precisa comunicar. Se você não sabe como falar, o que fazer, ou se já tem muitos anos que você não sente nada, ou se você nunca sentiu, se você não sabe nem o que é, busque ajuda. Tem profissionais, assim como eu, já especialistas nesse assunto para te ajudar nisso. Pessoas de confiança, pessoas da luz. Assim como tem pessoas profissionais da luz, tem profissionais das trevas também. Que às vezes você vai lá, faz um curso, passa 1 mês, 7 dias, seu casamento acaba e você não entende o que aconteceu. Você não entende o que aconteceu. Porque eu te falo mesmo, minha amiga, não é uma técnicazinha, não é uma dicasinha que vai salvar o seu casamento de performance sexual, que isso, fica isso, e vai salvar. Para você salvar, para você restaurar o seu casamento, primeiro você tem que tirar todos os lixos emocionais, toda a frustração, toda a mágoa, tudo que você julgou, tudo que aconteceu no passado, toda questão mal resolvida, tem que resolver primeiro. Por isso que a minha mentoria, ela tem 2 estágios, eu trabalho com 2 tipos de mentoria. O primeiro estágio são 12 sessões. Quando veio o casal, mesmo assim eles vão fazer individualmente.
Cada um faz 12 sessões, online ou presencial aqui no consultório. E essas sessões é exatamente para tirar esse ruído, esse lixo, se resolver, a pessoa se sentir bem com ela mesma, a pessoa voltar a sentir desejo por ela mesma e satisfação, para sentir desejo e satisfação pelo próprio casamento. Então é um processo muito profundo que a gente vai limpar todo o lixo, tudo que está impedindo. Aí depois vem o segundo passo da mentoria, que seria o meu método, né, que eu criei, o método Cross. Só que é uma entrega premium, né? Eu já faço questão de avisar. E você não consegue passar por esse método Cross sem passar pela mentoria base antes de 12 sessões. Você já tem que estar num nível de consciência elevado. Porque aí sim, quando tirou os lixos emocionais, o ruído e tudo, aí você vai viver no seu casamento a melhor lua de mel que você nunca presenciou, nunca sentiu, nunca teve antes. Ainda que essa lua de mel sua tenha sido em Paris, em Dubai, no México, não importa. Você vai presenciar, você vai experienciar a melhor lua de mel que você nunca teve antes no seu casamento. Porque esse método Cross, ele já é avançado. Então eu vou ensinar tudo, né, que o casal precisa saber, principalmente passar pelas respostas sexuais, o que acontece no corpo, é tudo, entendeu? Tudo. E para nunca mais esquecer. Para nunca mais esquecer, entendeu? Vocês vão se tornar férias e conhecedor um do corpo do outro. Vão, assim, vocês vão ter, assim, um ciclo de excitação sexual, assim, que nunca sentido antes. Vocês vão aprender a conhecer o corpo de vocês que vocês merecem. Então, é isso que eu queria falar. Tenha um mentor, tenha uma pessoa que te ajude. Observe como está hoje o seu casamento, se já está nessa fase de esfriamento, busque ajuda. Porque depois que a pessoa sair de casa é um pouco mais difícil. Depois que a pessoa divorciou, saiu de casa, é mais difícil. Então, busque ajuda agora. Busque ajuda agora. Se você está nesse casamento, eu sei que é desafiador a gente lidar com o perfil. Não ache que pelo meu marido ser psicólogo e eu, terapeuta, que a gente tem, a gente tem uma vida assim, mil maravilhas. Não, nós temos nossas diferenças também. Por quê? Deus fez ele do perfil dele e me fez o meu perfil. Então, a gente tem que lidar com as diferenças. E tem um segredo aí, o mais gostoso é isso, lidar com as diferenças. É isso que dá um pouquinho de emoção, um friozinho na barriga, uma curiosidade, uma novidade. E faz ter novidades, entendeu? Que você não sabe, você não tem como controlar o outro. Como o outro vai agir, o que o outro vai fazer. Você só pode controlar a você mesmo. Você não pode ter controle sobre o outro, só sobre você. Então, é isso que eu gostaria, assim, de trazer para você aqui, essa reflexão do que aconteceu comigo, e você observar. Se seu casamento hoje, ele tá frio, ele tá distante, seu cônjuge já tem mais intimidade com outra pessoa, você pegou mensagem no celular dele, você tá achando ele diferente, tá acontecendo alguma coisa, você tá insatisfeita. Se daqui 3 meses, o que vai acontecer nesse casamento se você não fizer nada? Você não acha, né, que se ele se afastar mais, seu cônjuge, né, sua cônjuge se afastar mais, pode ter divórcio, destruir seu casamento, uma vida inteira? Só que tem mulheres ainda que acham assim, se o meu cônjuge me trair, ele me trocar, quem vai perder é ele. Que não sei o que, ele tem valores porque ele é cristão, que ele é da fé, ele é não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, às vezes é a gente mesmo que planta uma sementinha ali e colhe. E como que a gente planta uma sementinha ruim? Você planta todas as vezes que você está mais conectada com as suas frustrações. A pessoa quer mudar de carreira, está frustrada, que não consegue, vive cansada, exausta. O marido trabalha, ela trabalha também, né? Todos os dois são pessoas de negócio, não param em casa, e vive cansado, vai ficar frustrado porque não tem tempo, não pode se cuidar. Aí acaba descontando no casamento, porque você acaba não ligando para o seu casamento, você acaba deixando de lado. É uma semente que está sendo plantada ou não? Aí depois a pessoa vem dizer, poxa, fulano me traiu, ele tinha os valores dele, que não sei o quê. Mas a gente também, infelizmente, de forma inconsciente, nem que seja, a gente tem responsabilidade. Alguma coisa a gente deixou de fazer para que isso acontecesse. Eu sei que tem casos que a pessoa já tem esse valor, ela gosta assim de ter essa aventura, essa adrenalina de trair para ver o que vai acontecer, para ver a reação da outra pessoa, já está acostumado nisso. Mas a pergunta que eu te faço, por que você aceita isso? O que tem em você que faz você aceitar isso? Então você também está com problema e você precisa tratar isso. Então você precisa ser conduzido, direcionado, precisa de um profissional para tratar isso. Assim, parece assim, que quanto mais
autoconhecimento você vai ter, você vai entendendo que a gente tem responsabilidade pelo que a gente atrai. Porque às vezes não é o que a gente está vendo, né? O superficial, mas são as emoções, é o que a gente está vibrando. Sempre é uma questão assim de frequência mesmo. E outra coisa, muitas mulheres questionam, mentora, são 7 anos de casamento, 10 anos, tal, eu não sinto desejo, eu não sinto vontade de fazer sexo, eu não quero, eu faço obrigada, e eu faço por fazer, ou eu faço assim pra ganhar alguma coisa. Olha só, não troca casamento, hein? Pra mim, amiga, uma pessoa, uma mulher que está no casamento, ou um homem também, que fala que não gosta de fazer sexo, pra mim só tem uma resposta pra isso. E essa resposta é, se a pessoa tá correndo do sexo, ela não quer fazer, isso significa que, pra mim como especialista, que ela não sente prazer, nunca sentiu prazer, ou nem sabe o que é sentir prazer. Você sabe por quê? O prazer é delicioso. A satisfação é deliciosa. Ter orgasmo é maravilhoso. Sentir libido é maravilhoso. É gostoso. E se a pessoa não quer, é porque ela está com algum problema. E mesmo que seja questão hormonal, questão de disfunção sexual, tudo está desencadeando ali nesse casamento. Sempre começa na intimidade, todo problema começa na intimidade do casal. É isso que precisa ser tratado. Então, se você nunca sentiu prazer, se você nunca teve libido, não sabe nem o que é, nunca teve orgasmo, você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional competente, sério, capacitado, que pode te conduzir, que pode te ajudar nisso, nessa jornada. E pode contar comigo nisso. Então, assim, não tem como. Você sabia que hoje as pessoas assim que trocam seus valores, negociam os seus valores assim por muito pouco, se vendem por muito pouco, elas fazem isso por causa do prazer, pelo desejo, uma sensação, um prazer, querem sentir, sabe? Uma excitação. Querendo ou não, pro bem ou mal, o prazer é bom. Agora tem que ver a questão da consequência, porque tudo que você faz aqui, você colhe, você, entendeu? Então a gente tem que ter esse grau de consciência para perceber o que está acontecendo. Então, minha amiga, uma assistente, né, que é a Milena, e ela fica no WhatsApp para ajudar atendimento. Durante esse mês, nossa sessão diagnóstica é gratuita, são 30 minutinhos de conversa gratuitamente, você vai me contar o que está acontecendo com você, eu vou te orientar, vou te ajudar da melhor forma e depois você vê, se, a gente vai percebendo se você se aplica ou não para fazer uma de nossas mentorias. Vamos ter também eventos presenciais para mulheres casadas e vamos ter também eventos presenciais para mulheres solteiras, tá bom? Em breve, peço que você acompanhe o site, acompanhe essa comunidade, curta, comenta, responda, que vai ser um prazer assim, estar juntinho de você. E eu quero construir isso, esse senso assim, de comunidade, de mulheres, de esposa de CEO, felizes no casamento, de CEO, feliz no casamento. Você sabe por quê? Quando a energia sexual, a energia vital, ela é bem trabalhada, vocês estão bem no casamento, a mulher, a esposa, ela passa a ter mais insights. E se ela tem mais insights, mais sonhos, se sentir essas coisas, a tua empresa passa a prosperar, entendeu? E se prospera mais, você contrata mais pessoas, você faz excelentes negócios e o Brasil, o país cresce, sua família cresce. E sabe quem ganha com isso? Além da sua esposa, além de você, são os seus filhos, são a sua família que ganha com isso, sua empresa, seus funcionários. Então, um momento que a gente está passando como esse, você precisa estar bem. E se você quiser melhorar seu casamento, a gente tem que ir, né, na raiz, aonde todo o problema começou. E sempre é assim, o afastamento emocional acontece lá, na intimidade do casal. E conte comigo para isso.